Deus do céu, faz tanto tempo que eu não gravo dessa forma assim. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu vou tentar fazer uma outra coisa. Os outros vídeos fazendo a cabeça de Protege deram muito certo. O primeiro deles tem muita visualização, passou até um meme meu antigo. Então pensei, por que não completar o que faltou? Porque se existe a cabeça, falta o corpo inteiro, que no caso seria a armadura. Ai, verdade, esqueci de ligar, peraí. O cenário aqui tá bem diferente, a qualidade tá melhor e também tem isso aqui também. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá escuro aqui. Eu já havia tentado fazer a armadura dos Protege, só que não deu muito certo. Ficou um negócio muito cagado. Mas agora não. Agora eu vou tentar fazer o melhor que eu conseguir, mesmo que demore alguns episódios, algumas partes para eu poder conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer em um dia, nem em 2, talvez em 8, 9 dias. Ixi, Maria. Só que não vai ser seguida, pelo menos. Cada dia que eu fizer vai ser um vídeo diferente, vai ser uma parte diferente. E vamos ver no que vai dar. Eu vou começar primeiramente pelo básico, que é as medidas. Daí para isso eu tenho alguns itens: régua, uma tesoura grande para cortes maiores, uma tesoura pequena para cortes mais precisos, fita, papel cartão para dar uma estilizada melhor, e muito mais do que isso. E o que não pode faltar e não pode ser pouco, que é o papelão. E não é pouco não, é muito papelão. É muito papelão, tem bastante papelão aqui. O suficiente para talvez fazer a armadura inteira. Eu só não ficar gastando com coisas inúteis, alguns erros. Será bom ter um protótipo disso? Seria. Mas talvez esse possa ser o protótipo. Se vocês quiserem tentar fazer, pode tentar. Eu vou passar algumas coisas para poder pelo menos ajudar quem quer tentar fazer. Não recomendo, é muita coisa. Então, time-lapse. Lembrei de duas coisas, 2 avisos. Tomar cuidado, se for criança, tomar cuidado com tesouras com ponta. É melhor tesoura sem ponta, que nem essas. E se for fazer alguma roupa, algum material feita de papelão e papel, tomar cuidado para não deixar mofar, nem sujar, nem coisa do tipo, porque eu vi num comentário desses meus tutoriais antigos assim, que pode ocasionar dar problemas respiratórios, essas coisas assim, por conta de ser um material de papelão. E se ficar parado em algum lugar ele começa a se degradar. Daí é meio perigoso, mas quando a gente é pobre a gente tenta o que dá. Eu comecei a fazer, porém eu não tinha ideia de onde começar e nem como eu faria a armadura inteira. Esse é o começo de tudo. Eu vou começar pelo torso, sem medidas nenhuma. Eu estou fazendo os cálculos do meu tamanho corporal. Como é que eu fiz isso aqui? Eu falo uma explicação inteira, bem estratégica, sem precisar de nenhum cálculo ou medida, mas o que eu percebo é que isso no final das contas não vai servir de nada. Então toda essa explicação é inútil. Mas resumidamente era uma forma de descobrir o comprimento exato de se cortar aquela parte que no final das contas nem vai precisar ter cortado. E você volta. Aí então você marca com alguma coisa e faz o corte.
Lembre-se de um detalhe, isso aqui não é um tutorial. Você até pode fazer, mas o que eu tô fazendo aqui é apenas um protótipo. Então não vai ficar perfeito. Vai sair com alguns erros, vai ficar meio esquisito, mas é aquelas coisas, né? Nem tudo dá certo de primeira. Mas enfim, vamos para o resultado que chegamos aqui. Novamente eu tento explicar como que eu soube aonde que eu devia dobrar aquele papelão. Eu havia usado a mesma estratégia, mas é aquelas coisas. Foi inútil. A minha ideia é essa, ter essas dobras, ao invés de ficar cortando e passando fita. É uma coisa bem diferente, mas que funciona legal. Então, agora bora para a continuação. Nossa. Eu volto a fazer os meus recortes de papelão, a fim de tentar fazer a parte das costas. Então, chegando na parte das costas, eu começo a explicar sobre como é que eu tinha feito esses recortes, essas dobraduras e qual que foi a minha estratégia, mas nada disso é útil, até certo ponto. Beleza, feito a parte das costas. Não sei se eu poderia ter começado pelas costas, poderia ter começado pela lateral, que daí seria melhor para mim poder saber a medida exata, a altura exata que isso aqui devia ficar e como deveria ficar. Bem, daí você no vídeo escolhe que momento do vídeo você quer começar primeiro, daí tudo bem. Melhor começar pela parte que dá certo. Se quer começar pela parte das costas, você pode começar pelo vídeo, começar no vídeo, ou se você quiser começar pelas laterais e no topo aqui para fazer a junção e tal. Acho que só falta só mais essas duas partes. A conexão daqui dos lados com a parte da frente e a parte daqui e a parte daqui de cima onde vai ser o ombro. E vai aí que depende, porque o meu trapézio, que é essa imagem 3D que vocês estão vendo aí, o personagem, o trapézio dele é um pouco mais baixo, ele é um pouco mais baixo que o meu é grande, né? Nossa senhora, trapézio descendente. Isso aí, é ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. É? Bem, agora a próxima parte. Ai, agora, Muito tempo se passou e o resultado do negócio ficou um negócio assim. Ficou mais parecendo um colete à prova de balas. Porque eu queria que fosse não só... Porque eu não queria fazer não só pelo estilo, mas também pela mobilidade. Então, o que acontecia? Eu tentava mover o braço e essa parte aqui me atrapalhava. É o que eu fiz. Eu só dobrei aqui no meio, cortei e cortei aqui embaixo. Só que daí eu percebi que já perdeu toda a aparência dele que tinha anteriormente. Então, uma coisa que me complicou foi isso. Aqui é o sabiá. Porque tinha que parecer um pouco, pelo menos, mas também uma boa mobilidade utilizando ele. Então esse aqui não tem mais jeito. Fracassou. Nesse momento eu disse que tentaria novamente de uma outra forma. Resultados do que eu tive até agora. E enquanto eu fazia, eu pensei o seguinte. Eu tinha feito pensando na facilidade e mobilidade. O outro, eu pensei na estética. Então, o que eu vou fazer com esses dois? Vou pegar os dois, analisar e ver o que dá pra fazer de verdade. Cada protótipo está cada vez mais perto do resultado final. Nessa hora eu comecei a falar sobre o novo protótipo. Só que eu demorei tanto para fazer essa primeira parte no primeiro dia que o meu alarme já começou até a tocar, então não deu nem para ouvir direito o que eu tava falando. Eu praticamente passei o fim de semana inteiro fazendo
o protótipo no Blender, para garantir que nada dê errado e que ficasse perfeito, porque eu tinha uma estratégia, mas infelizmente na hora eu não tive possibilidade, então eu teria que esperar até segunda-feira até conseguir o que eu precisava. Só a parte do torso tem 5 peças, e eu vou ter que fazer cada uma delas e montar para formar uma única coisa só. A questão é o seguinte, para mim não ficar perdendo tempo fazendo projetos que não vão dar certo e ficar gastando papelão, eu decidi fazer no Blender. Eu tenho uma noção melhor do qual que é o tamanho e os centímetros, porque se eu fizer assim, apertando a tecla A, eu consigo ver todas as medidas em centímetros e o ângulo que eles estão. Tem alguns pontos que não batem um com o outro, mas é aquelas coisas, né? Não vou ficar perdendo tempo mexendo cada centímetro nesse negócio. A ideia aqui é eu ter uma ideia fazendo uma parede, daí depois só puxando e ajeitando como se eu estivesse mexendo no papelão mesmo. A única diferença é que não tem como você pegar a linha que você dobrou e virar na diagonal ou algo do tipo assim, então se torna uma tarefa bem mais complicada. Então eu tentei deixar o mais reto possível, mas é bem difícil, até porque modelar não é a mesma coisa que fazer no papelão. Mas beleza, né? Eu vou tentar começar por aqui e depois eu vou passando para os próximos, que essa lateral aqui, essa parte aqui eu dividi em vários pedaços. E por último esse pedacinho aqui que é o mais fácil de todos. Eu só fico imaginando como é que eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito. Logo após isso, eu decidi transformar o 3D num 2D para eu ter tipo um molde para mim conseguir remontar na vida real. Então para isso tirei uma print de cada UV de cada pedaço do torso, coloquei dentro do canvas e comecei só a contornar. Não é exatamente esses os UVs que eu usei atualmente, mas o jeito que eu fiz é mais ou menos esse que tá aí, colocando cada aresta ao redor da imagem e onde tem os pontinhos eu colocava uma bolinha e transformava nessa imagem que vocês estão vendo. O resumo desse dia foi: para mim não ficar sem nada o que fazer, eu já fui adiantando a maioria da armadura. Só faltou aquele que realmente fica no ombro. Mas só o que eu fiz agora ficou bem interessante. E pelo menos adiantando já é menos problema para depois. Cada parte sendo uma peça diferente e pensado para ser um pedaço de papelão diferente. Ou mais ou menos. O dia mais corrido que eu já tive. Ao imprimir finalmente o que eu queria, o tamanho que eu imprimi era o do tamanho errado. Eu tive que voltar numa outra loja que imprime também, só que a impressora de lá deles é bem maior. Então eu podia imprimir do tamanho que eu queria. E depois de finalmente ter conseguido, eu voltei para casa, era umas 2 e pouco da tarde. Era muito pouco tempo que eu tinha. Eu tinha que ser rápido e ao mesmo tempo cuidadoso. Eu não podia deixar de perder a única coisa que poderia me salvar. E o que eu estava esperando fazia bastante tempo. Então ao chegar em casa, eu não falei nada. Eu só comecei a gravar e a recortar e a fazer tudo o que eu precisava. Recortei cada canto, tentando deixar o mais certinho possível. Depois disso, eu não colei. Eu só coloquei em cima. Coloquei alguns itens para poder não tirar do lugar e eu comecei a contornar. Assim eu economizava e evitava de perder o papel tão importante. E os furinhos serviam para demarcar aonde estavam ligados os pontos que estavam no meio da imagem. Eu só furava com um compasso, aquela parte afiada. Então depois de ter contornado tudinho, eu finalmente recortei em volta dos contornos. Só que estava um pouco difícil porque o papelão é muito duro. É muito duro o papelão. Mas eu não desisti
E ainda tive que só colocar em alguns momentos a folha em cima para mim demarcar onde é que exatamente era a curva, porque estava um pouquinho descentralizado. Não é bem assim que eu queria dizer, mas pelo menos eu consegui ajeitar certinho os cortes que deviam ser para ser encaixados depois. Daí depois disso eu descobri que alguns pontos deviam ser cortados. Eu tive que fazer ali na mesma hora. Então depois de ter feito isso, eu só precisei pegar minha régua e começar a fazer a tática de dobrar. Eu estava percebendo algumas coisas de errado. Isso estava me causando um certo medo. Mas eu só fui e fui montando e prendendo com fita até que eu percebi um único problema. Mesmo feito do tamanho grande suficiente, 35 cm por 28 cm, ainda assim não era. Eu não acredito nisso. Ficou muito pequeno, mano. O negócio deu certo, só que ele ficou muito pequeno. Ainda assim ele ficou pequeno. Não, agora eu vou completar isso aqui agora. Agora eu vou completar isso aqui. Depois de muita frustração, Ixi, parece que meu tempo acabou. Mas esse foi o resultado de uma das outras partes. Ficou incrível. Mas não sei se ficou muito pequeno. Talvez se eu colocar o resto possa ser que dá certo. Mas isso vai ficar para uma próxima. Uma coisa que eu queria dizer no final desse vídeo era: até agora só consegui fazer esta parte aqui, um pedaço de outros 5. Mas fazer o que? Ainda posso continuar essa saga se vocês me apoiarem nesse vídeo, deixando bastante like e comentando se vocês querem mais que eu continue. E uma coisa que eu quero deixar no final é: nem tudo é no tempo que a gente quer. Cada coisa tem o seu tempo. Ao fazer um projeto, planeje ele muito bem. Porque no final de um projeto, a maior felicidade é quando ele dá certo e funciona. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vídeo novo toda quarta-feira às 6h15 da tarde. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu canal. Ainda pretendo continuar com isso aqui também, mas ainda tem outras coisas para fazer. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.